Tem perigo de errar, não é, senhor presidente, visto ser um estado grandioso, não só em extensão territorial, mas a sua gente muito querida e a sua exuberância natural, não que Roraima não seja também. Mas, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, senhor presidente, ontem, já no adiantado da hora, o Senado Federal, o plenário, aprovou uma proposta de mini-reforma eleitoral. Proposta essa que seguirá, acredito que hoje ainda, para a apreciação da Câmara dos Deputados. Para que as regras possam valer ainda nas eleições do ano que vem, eleições de 2014, até o dia 5 de outubro o projeto tem que estar votado pelo Congresso Nacional e tem que estar sancionado pela Presidenta da República. Eu creio, senhor presidente, que o ideal seria que o Congresso Nacional pudesse ter viabilizado a votação de um projeto de reforma política que mudasse as estruturas do sistema político brasileiro. Mas, infelizmente, o tempo, mais uma vez, mostrou, e não só o tempo, a realidade mostrou que nós, aqui no Congresso Nacional, não temos condições, senador Jarbas Vasconcelos, de promover uma reforma política ampla. E isso decorre das diferentes visões que têm os diferentes partidos políticos, seja no Senado ou na Câmara Federal. Mas exatamente por essa razão, senador Suplicy, é que o partido de Vossa Excelência, o Partido dos Trabalhadores, o meu partido, o PCdoB, juntamente com o PDT e PSB, já encaminharam à Câmara dos Deputados um projeto de resolução conclamando e chamando a realização de um plebiscito, porque matérias que dividem tanto politicamente os representantes da população brasileira, e por conta disso nós não conseguimos avançar, precisam ser encaminhadas para que a população possa dar a sua opinião. A opinião, por exemplo, acerca do financiamento de campanha. Se o povo concorda ou não, que empresas privadas continuem a financiar as campanhas dos candidatos em nosso país, sejam candidatos a governadores, deputados, senadores, o que for. Ou seja, precisamos ouvir a população. Mas, enfim, ontem o projeto de mini-reforma política aprovado aqui, mini-reforma eleitoral, e como a própria denominação fala, não é uma reforma política, tão somente reforma da lei que estabelece regras para as eleições. E nesse aspecto eu quero me referir especialmente, senadora Lídice da Mata, à emenda que nós conseguimos aprovar nesse projeto. Emenda apresentada por mim, por Vossa Excelência e pela senadora Ana Rita. Apresentamos 3 emendas, mas, infelizmente, 2 delas não foram aprovadas. Apenas uma foi aprovada, a emenda que acrescenta à Lei 9.504 de 97 um artigo 93A. Visto que o artigo 93 trata da possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o TSE, no período da campanha eleitoral, requisitar um tempo de até 10 minutos diários na televisão e no rádio para desenvolver a sua campanha institucional, seja na instrução do eleitorado, seja para divulgar os seus comunicados ou os seus boletins. A emenda que nós apresentamos, a emenda ela acrescenta um artigo 93A, ou seja, um novo artigo 93, e desta feita para prever a possibilidade do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de março e 30 de junho dos anos eleitorais, em tempo igual ao artigo 93, ou seja, até 10 minutos, para promover propaganda institucional de rádio e televisão destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política, senhor presidente. Eu considero, e nós consideramos essa emenda da mais alta relevância e importância, porque nesse quesito, no quesito de participação das mulheres na política, o Brasil está muito aquém
da maioria dos países do mundo, inclusive dos nossos vizinhos sul-americanos. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, no ranking medido pela União Interparlamentar, entre 193 países, salvo engano, o Brasil ocupa a vergonhosa posição de 158ª posição. Ou seja, 158, quanto à presença das mulheres no parlamento. O que é muito grave, senhor presidente, porque as mulheres brasileiras, nós mulheres no Brasil, representamos mais de 51% do eleitorado, mas ocupamos, em média, menos de 10% das cadeiras no parlamento, sejam nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, ali na Câmara de Deputados ou aqui no Senado Federal. Ou seja, não estamos nem de longe ocupando os lugares que cabem às mulheres. E, senhor presidente, penso que essas mudanças que parecem pontuais, elas são importantes para que nós possamos trabalhar uma mudança cultural, uma mudança na legislação, mas também uma mudança cultural. E essa proposta aprovada ontem, ela trabalha o aspecto da mudança cultural. Eu tenho conversado muito com meus colegas parlamentares, deputados, senadores, e tenho ouvido de todos a mesma justificativa, senador Valadares, a mesma. Os senadores, os deputados, os vereadores, ou seja, os homens do Brasil que fazem política, dizem o seguinte, que mulher não está na política brasileira porque não quer, porque mulher não tem interesse pela política. Aí eu pergunto, será que as mulheres do Chile têm maior interesse do que as mulheres brasileiras em relação à política? As mulheres da Argentina têm maior interesse do que as mulheres brasileiras? As mulheres da França, as mulheres da Alemanha, as mulheres aqui da Colômbia, será que elas têm mais interesse pela política do que as mulheres brasileiras? Não é nada disso, não, senhor presidente. É que lá, nesses países, a legislação interna avançou ao ponto de garantir, em muitos dos casos, uma presença mínima de 30% das mulheres no parlamento. E é isso que nós precisamos. Então, esta campanha institucional que deverá e poderá ser feita nos anos eleitorais, no período antecedente à campanha eleitoral, é para mostrar para o Brasil inteiro que na lei brasileira está previsto de que nenhum dos gêneros pode preencher uma chapa de candidaturas num percentual superior a 70%. O que significa dizer que, no mínimo, 30% das candidaturas têm que ser candidaturas femininas. Aí os homens vêm novamente e dizem, as mulheres não se apresentam. Não é que as mulheres não se apresentam, é que a sociedade brasileira ainda impõe um forte grau de discriminação contra as mulheres, seja pela discriminação em si ou pela tripla jornada de trabalho a que todas nós estamos submetidas no dia a dia. A mulher, hoje, está no mercado de trabalho. Quase 40% da produção nacional saem de mãos femininas. Mas, apesar disso, a mulher ainda desempenha com exclusividade os trabalhos domésticos, de lavar, de passar, de cuidar dos filhos, senhor presidente. Então, não sobra tempo para que as mulheres façam política. E quando elas são desprendidas e procuram espaço, elas não encontram. Porque os partidos são eminentemente masculinos. Eu concedo, senador. Então, eu quero só dizer o seguinte, que nós consideramos um avanço importante, a possibilidade do TSE fazer institucionalmente propagandas falando da necessidade de da busca da igualdade de gênero. Isso é muito importante para todas nós, porque a democracia não se completa se uma parcela importante da sociedade não tem oportunidade de ocupar o espaço que deva ocupar. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador Valadares. Senadora, eu acho que é preciso que haja uma campanha de conscientização no intuito de colocarmos a mulher exercendo o seu verdadeiro papel na sociedade, não apenas no trabalho,
mas também participando ativamente da vida pública, dos movimentos sociais, da vida partidária. Lá no nosso Nordeste, nós, pelo menos lá em Sergipe, incentivamos ao máximo a presença da mulher nas chapas, não só majoritárias, como também proporcionais. E eu confesso que, apesar dos nossos esforços, há vamos dizer assim, uma omissão, ou para não dizer, um desinteresse quase a realidade é essa, quase que total, da mulher em relação à sua participação política. Pode ser que haja resistência em casa, pode ser que haja resistência no seu bairro, ou mesmo no seu grupo de trabalho ou familiar. Mas o fato é que os partidos políticos, de um modo geral, escancaram as portas. Eu, por exemplo, que sou do PSB, eu gostaria que não tivéssemos 30% das nossas chapas preenchidas por mulheres. Eu gostaria que fosse muito mais, que fosse 70% de mulheres. Porque assim nós estaríamos vivenciando nos partidos políticos o que o Brasil vivenciou ao eleger a presidenta Dilma. Quer dizer, ao eleger a presidenta Dilma, tirou-se de uma vez por todas o preconceito, a meu ver, de que uma mulher não poderia ocupar a presidência da República. E está ocupando muito bem, governando com muito brilho, eficiência e competência o nosso Brasil. Assim, eu acho que deveria acontecer em relação não só ao nosso partido, como em relação ao de Vossa Excelência e a todos os demais. O PSB está escancarado às mulheres. Eu acho que essa campanha de conscientização deveria partir não somente dos nossos partidos, também, como Vossa Excelência falou, do Tribunal Superior Eleitoral, porque é um órgão institucional que faz, em última análise, quem faz o registro das candidaturas. E tem credibilidade, dá força e, acima de tudo, chama as mulheres para pelo menos entenderem que elas estão sendo convocadas para uma missão, a missão de servir ao Brasil, ao seu Estado e ao seu município. Eu acho que nesse instante o discurso de Vossa Excelência é representativo não só da vontade do seu partido, mas da maioria dos partidos que compõem o Brasil. É lamentável que a mulher não esteja, em relação à vida partidária, participando como nós gostaríamos. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Valadares, e incorporo ao meu pronunciamento. E Vossa Excelência falou exatamente aquilo que eu exemplifiquei. Não há parlamentar no Brasil que não diga a mesma coisa, que a mulher não se interessa pela política. E nós dizemos, isso não é verdade. O que falta são condições para que a mulher faça política. Eu vou dar o exemplo do meu partido, senador Valadares, o PCdoB, pequeno partido que tem uma pequena representação parlamentar, mas o meu partido pode servir de um grande exemplo. A bancada feminina, dentre a bancada federal do PCdoB, é de 40%. E isso não acontece por acaso, não. Isso acontece porque o partido tem uma política voltada para a valorização das mulheres. A presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, é uma mulher. A presidente da União Brasileira dos Estudantes é uma mulher. Então eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir do momento em que os partidos começarem a abrir não só as vésperas das eleições, mas sempre as suas portas para as mulheres, debater a questão de gênero, nós vamos melhorar muito, senador. E a emenda aprovada hoje, eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a todos os senadores, mas em especial ao senador Romero Jucá, em especial ao senador Valdir Raupp, que foi o relator da matéria, pela aceitação dessa emenda importante, porque, como Vossa Excelência
e eu concluo já agradecendo a Vossa Excelência, senador Suplicy, quando o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, senadora Ana Amélia, for a televisão, a rádio, fazer uma campanha institucional falando da lei que prevê 30% no mínimo de candidaturas de outro gênero, falar da necessidade, da importância da presença da mulher na política brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estaremos dando um passo muito importante na conscientização das mulheres, porque as mulheres não têm tempo para frequentar partidos políticos, as mulheres trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa, cuidam de filhos sozinhas. Então nós precisamos de um incentivo a mais. E quando a sociedade brasileira, em especial as mulheres, veem o próprio Tribunal Eleitoral tratando do debate da questão de gênero, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estaremos dando um passo muito importante, senador Suplicy, porque a mulher para a política não traz só a sensibilidade, não traz só a honestidade, a mulher traz também a própria sociedade, porque uma sociedade onde a mulher é metade e os homens a outra metade, não pode um gênero ocupar somente 10% das cadeiras do parlamento. Então, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar, agradecer os parlamentares pela aprovação de emenda tão importante como essa que nós aprovamos no dia de ontem. Muito obrigada, senhor presidente.